Para que dividir sem raciocinar? Na vida é sempre bom multiplicar. E por A mais B, eu quero demonstrar que gosto imensamente de você. Por uma fração infinitesimal, você criou um caso de cálculo integral. E para resolver este problema, eu tenho um teorema banal. Quando dois meios se encontram, desaparece a fração. E se achamos a unidade, está resolvida a questão. Para finalizar, vamos recordar que menos por menos dá mais amor. Se vão as paralelas ao infinito se encontrar, por que demoram tanto dois corações se integrar? Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver funções circulares inversas. O que é uma função? O que é circular? O que é inversa? A função tem que ter o seu domínio e a sua imagem. A circular, que nós vamos ver os arcos, seno, cosseno e tangente. E as inversas, justamente a inversão delas. Gente, para uma função ser inversa, ou para que ela tenha uma inversa, temos, no mínimo, duas condições. Vamos lembrar as duas condições? Para ela ser inversa tem que ser injetora. O que é uma função injetora? Se eu pego dois pontos quaisquer, x1 e x2, deste gráfico dessa função, se eles forem iguais, então f de x1 tem que ser igual a f de x2. E se eu pegar x1 diferente de x2, então f de x1 tem que ser diferente de f de x2. E a função também tem que ser sobrejetora. O que é uma função sobrejetora? É quando a imagem da função for igual ao contradomínio dessa função. Como é que você acha a imagem da função? Projeta no eixo y. Como é que você acha o contradomínio da função? É dado no exercício. Então, se uma função é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, eu chamo esta função de função bijetora. Bi de 2. Por exemplo, a função seno num certo intervalo, ela pode ser bijetora. Automaticamente, para que uma função seja inversa, ela tem que ser bijetora. Então, turminha, vamos começar com a inversa da função seno. Na inversa da função seno, nós vamos ver alguns exemplos. Vamos pegar, então, seno de y igual a x. A inversa de seno de y igual a x vai ser como? Vai ser y igual a arco seno de x. Vamos ver no gráfico seno de y igual a x. O y vai ficar marcado na circunferência e o x vai ser o correspondente ao seno desse y, deste arco. Desta forma, podemos inverter e chamar o y, o arco, cujo seno vale x. Se y é o arco cujo seno vale x, então estou fazendo inversão de leitura. Um exemplo claro sobre isso é quando eu escrevo seno de 5π sobre 6 igual a meio. Nós sabemos que seno de 5π sobre 6 é meio. E seno de muitos outros ângulos também vale meio. Só que interessa para a gente agora é o valor cujo arco vale 5π sobre 6. Então eu preciso saber agora como vou inverter a função seno. Para poder inverter uma função, eu preciso delimitar o domínio dessa função e a sua imagem de tal forma que ela possa ser inversa. Como? Ser inversa? Turminha, o que nós falamos no início da aula? Que para que a função seja inversa, tem que ser bijetora. E para a função seno ser bijetora, nós temos que tê-la injetora e sobrejetora. Para isso, precisaríamos recorrer para as aulas passadas,
onde nós vimos o gráfico da função seno. E lá nós vimos que a cada intervalo de 2π, ela é bijetora. Então vamos fazer o seguinte, vamos escolher uma parte do gráfico onde ela vai ser bijetora. Vamos determinar um intervalo entre menos π sobre 2 até π sobre 2. Neste intervalo, automaticamente, nós vamos ter a imagem de seno indo de menos π sobre 2 até π sobre 2. E nesta imagem, nesse período, nesse intervalo, a função seno será bijetora. Ou seja, poderemos obter a função inversa dela. Se eu tenho, por exemplo, o nome da pessoa é João, e seu SIC é 537-835-521, dígito 91. Se você vai no governo federal, o SIC dessa pessoa corresponde a João. Então aí nós temos um exemplo de função inversa, onde você vai do João até seu SIC, e você volta do SIC dele até o nome dele. Então lá no seno, eu preciso ter o nome e o ângulo, o arco e o número correspondente. Para isso, vou pegar no seno esse intervalo. O teu professor pode pegar qualquer outro intervalo para explicar com outros exemplos. Ei, dá para resolver um exercício só para ver se clareia a ideia? Então, seu grande Flavinho skatista da parada, quer um exemplo? Vamos lá. Vamos pegar o seguinte, seno de x igual a 1/5 como exemplo. Gente, eu não sei de cor qual é o ângulo, nem o arco, cujo seno vale 1/5. E não tem obrigação de saber. O que você tem obrigação de saber é a tabela trigonométrica. Se você aprendeu, maravilhoso. Se não aprendeu, por favor, corra logo e aprenda. E lá na tabela você não vai encontrar valor nenhum, cujo seno vale 1/5. O que você faz? Vem comigo para vermos no gráfico como vai ficar. No gráfico, gente, eu vou marcar o valor do seno na vertical, igual a 1/5. Marco o valor dele e vou para o arco. Onde estão os arcos cujo seno vale 1/5? Flavinho, está prestando atenção? Olha só, grande skatista. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha o exemplo, você pediu? Então vamos resolver. Se seno vale 1/5, automaticamente o arco é quem? Arco do seno de 1/5. Ai, professor, é tão facinho assim? É assim, seu Flavinho. Grande. E como é que fica então agora? O outro ângulo. Opa, opa, opa. Outro ângulo, professor? Sim, presta atenção. Além do arco seno de 1/5, temos esse valor aqui, que é o suplementar dele. Como é que é? Suplementar. Π menos arco seno de 1/5. Tá joia? Perfeito. Então vamos ver agora o gráfico da função inversa de seno. Vamos começar pela função normal seno. Y igual a seno de x. Vem comigo no gráfico para pegarmos o intervalo que eu defini para vocês, na imagem entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então nesse intervalo eu vou ter o valor de seno para menos π sobre 2, quanto que é, turminha? Isso mesmo, menos 1. Então vou lá e marco. E o valor de seno de π sobre 2? 1. Parabéns, grande Flavinho, está prestando atenção, hein? Então nós temos aqui esse intervalo funcionando a função seno. Vamos verificar que ela é bijetora. Qualquer valor que eu pego de x, vou ter o seu correspondente y. E a imagem vai ser igual ao contradomínio dessa função seno. Vamos agora, então, verificarmos como é que fica a inversa da função seno. Y é igual a quem? Arco seno de x. Vem comigo no gráfico para observar como vai ficar essa função inversa. Então, no gráfico, como é que fica? Vai ficar. Os valores se invertem. O que era x igual a menos π sobre 2, virou y igual a menos π sobre 2. E o que era y igual a menos 1, virou x igual a menos 1. Lembra que o teu professor te explicou lá na álgebra a respeito da função inversa. E nesta função inversa, ele disse para você que era para trocar o x pelo y e o y pelo x.
E isso que aconteceu agora. Nós trocamos os valores. Lá, y igual a ar cosseno de x, k. Lá, x igual a quem? Seno de y, k. Y igual a quem? Ar cosseno de x. Então, vamos trocar os valores. O que era x vira y, e o que era y vira x. Entenderam, turminha? Vamos, então, agora ver a inversa da função cosseno. Como vou fazer para calcular e obter o valor da inversa da função cosseno? De novo, turminha, preciso definir o intervalo. Mas antes, vamos entender o conceito. Se eu tenho que x igual a cosseno de y, então y vai ser arco cosseno de x. Como assim y igual arco cosseno de x? Então, vamos verificar no gráfico como fica isso. Eu vou ter y é o arco cujo cosseno vale x. Então, cosseno na horizontal vale x, o seu arco vale y. Poderia escrever cosseno de y igual a x. Só que aqui eu estou escrevendo y igual ao arco cujo cosseno vale x. Skatista, vem comigo. Vamos pegar um outro exemplo. Cosseno de 5π sobre 3 igual a meio. Vamos no gráfico ver como é que fica isso? 5π sobre 3 é o arco que está no quarto quadrante, cujo cosseno vale quanto? Vale meio. O cosseno do 5π sobre 3 vale meio? Então, posso dizer que 5π sobre 3 é o arco cujo cosseno vale meio. Então, vamos pegar agora o intervalo onde a função cosseno vai ser bijetora, para podermos calcular a inversa dela. Então, se eu estudar a função cosseno na aula retrasada, nós vimos que ela vai ser bijetora em alguns intervalos, a cada 2π. Eu vou pegar aqui, nesse caso, o intervalo que vai de 0 até π. Nesse intervalo, eu garanto que a função cosseno é uma função bijetora, ou seja, injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, eu posso pegar exemplos estudando este intervalo entre 0 e π. Poderíamos pegar entre π e 2π e assim por diante. O importante é delimitarmos o intervalo onde nós vamos estudar a função inversa do cosseno. Para explicarmos melhor, vamos pegar um exemplo onde vamos calcular o arco do cosseno de um certo número. Vamos pegar neste exemplo o seguinte valor, menos meio. Então eu pergunto você, calcule o arco cujo cosseno vale menos meio. Como é que você vai responder a esta pergunta? Isso aí, Maria. Essa Maria estou superando, hein? Olha só, menos meio é o valor do cosseno. Como é que você faz? Vem comigo para o gráfico e vamos estudar isso juntos. No eixo horizontal, nós temos cosseno. E neste caso, o cosseno vale menos meio. Se o cosseno vale